Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Nesse ano, nós trouxemos aqui nesse programa vários temas por várias áreas, por vários campos de atuação. Como é que estava o mercado de trabalho para o profissional XY dentro daquele curso que ele optou ou ele fez um processo de carreira aí, um processo de troca ou até mesmo no processo de pós-graduação, enfim, para que tenha sempre uma posição dentro do mercado de trabalho, tenha sempre ter uma correlação com a sua área de atuação. Sempre as nossas pautas são voltadas para profissionais naquela linha de formação, juntamente com um profissional de mercado. Sempre trouxemos dentro dos nossos temas o nosso aluno, a nossa empresa parceira ou o nosso gestor parceiro daquele curso específico. Mas aí, no decorrer do ano, nós trabalhamos vários temas, várias situações, várias oportunidades, porque o programa é sempre um aprendizado, a gente sempre diz, a gente sempre coloca para o nosso público, nossos egressos, nossos alunos, nossos polos de apoio presencial, enfim, a comunidade como um todo. Que os temas debatidos aqui sempre são os temas de aprendizado. A forma como que a gente se relaciona com o nosso conhecimento nem sempre é aquela abordagem que o mercado de fato está buscando. E com isso tudo a gente pôde, no decorrer do ano, descobrir que muitas profissões elas derivam para outras áreas e elas buscam profissionais que tenham alguma correlação. Foi muito importante entender tudo isso. E aí, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor sobre isso, nós teremos também que entender qual é essa área, com quem falamos nessa área, entender um pouquinho mais sobre relacionamento interpessoal, relacionamento no ambiente corporativo. Porque muitas vezes a nossa relação de trabalho são relações que passam por uma carga grande no nosso ambiente de trabalho. Então, quem são as pessoas que nós trabalhamos, como é que nós nos relacionamos com essas pessoas? E para o dia de hoje, nós vamos tratar, não é no ambiente da física, não é no ambiente da matemática, não é no ambiente da geociência, e sim no ambiente de relacionamento. Relacionamento interpessoal no ambiente corporativo. E para debater sobre o tema, eu tenho, mais uma vez, a honra de ter aqui comigo o professor Adriano Faria, meu parceiro de vários programas, um professor atuante aí nesta construção, nesta formação. Eu sempre digo, tratar relacionamento interpessoal, eu posso dizer que o meu relacionamento interpessoal com a Escola de Educação, hoje aqui no nome do professor Adriano, é justamente essa construção, esta construção do relacionamento, quem é, como é que a gente se relaciona, quais são as diferenças que tem entre as áreas, mas diferença do quê? Comportamental, relacionamento, enfim, no meio que você está inserido. Professor Adriano, muito bacana hoje poder ter aqui comigo você, para a gente, de fato, porque a gente, no decorrer do ano, a gente trabalhou vários temas, né, professor? Várias áreas de atuação, mas hoje a gente vem para um produto específico que é pessoas, indivíduo, construção e formação, né? Olá, professor Sidney, olá aos nossos telespectadores. É uma alegria retornar ao programa Competência e Empregabilidades e para a gente conversar um pouquinho, então, sobre esse tema tão importante, que é o relacionamento interpessoal no ambiente corporativo. Eu costumo dizer que é fundamental o cuidado com diversas áreas da nossa vida. É importante, por exemplo, o cuidado com a família, é importante o cuidado com a saúde e é importante o cuidado com o trabalho. E aí eu acredito que o tema que nós vamos refletir hoje
ele está dentro desse cuidado com o trabalho. Nesse aspecto do cuidado com o trabalho é fundamental a gente ter atenção com o relacionamento interpessoal, esse relacionamento que perpassa por diversos aspectos. Por isso que é importante a gente ter um momento assim para refletir da importância que é o relacionamento interpessoal para a nossa vida no ambiente de trabalho, para a nossa vida também fora do ambiente de trabalho. Claro que nossa reflexão hoje, ela se dá dentro do contexto corporativo, mas nós vamos perceber que dentro desse contexto corporativo, nós acabamos também sendo atingidos por outras áreas. Então o relacionamento interpessoal, ele vai aí perpassar também pela questão da comunicação, pela questão do respeito ao pensamento divergente, ele vai passar aí pela questão dessa capacidade de dialogar também num contexto que nós vivemos hoje de tecnologias, de redes sociais. Então tudo isso é muito importante. Por isso é um momento fundamental para que nós possamos aí conversar e refletir, com certeza crescer, aprender um pouco mais. Muito bom. E quando o professor fala da questão de fato, a gente entender um pouquinho de que ambiente que a gente está falando, porque às vezes a gente pensa que o relacionamento interpessoal é o relacionamento com a minha área, com a minha equipe. Quando você, dependendo da estrutura da organização, é bem isso mesmo que o professor falou. É um relacionamento interpessoal entre as áreas, entre o ambiente onde você está inserido, porque muitas vezes você faz parte de uma área, mas você depende da área de compras, você depende da área de marketing, você depende da área de logística, você depende da estrutura da organização, começa na portaria na empresa onde você trabalha. Porque o relacionamento interpessoal começa com o porteiro da sua organização, com aquela senhora que é a primeira que chega dentro da sua instituição, que faz o trabalho da limpeza, da conservação, para que aquele ambiente se torne agradável no dia a dia. E para somar aqui no bate-papo, professor, a gente tem alguns convidados. Convidados hoje que eu queria chamar aqui a Fabiana. Fabiana vai falar um pouquinho quem é a Fabiana, aonde que ela está inserida, como é que é a vida dela. E nós temos o Telmo. O Telmo é um aluno nosso. A Fabiana é discente. Hoje ela é discente de um curso que ela já vai falar ali qual a área que ela está, na área ambiental. Ela vai falar um pouquinho dessa área. E o Telmo é o nosso egresso. O Telmo já passou por esse ambiente acadêmico, está aí no mercado de trabalho, na área da teologia, e aí a gente vai falar um pouquinho como é que esses dois profissionais, hoje um discente, hoje um egresso, como é que eles já estão aí no mercado e nessas relações interpessoais no seu ambiente de trabalho. Fabiana, muito obrigado primeiramente por ter aceito o convite, porque eu sempre digo que esse programa é um programa construído a várias mãos e sempre é uma honra quando os nossos convidados aceitam o convite para a gente vir conversar, porque de fato é um programa de conversa, é um programa de... o fato de nós estarmos transmitido pela TV Profissão, pela ISTV e para todos os canais de streams aí, Facebook, YouTube, faz com que a gente tenha, assim, uma abrangência a nível nacional e internacional. Mas é sempre muito legal quando vocês vêm para cá, porque as estrelas desse programa são os nossos convidados. E quando nós temos dois convidados, e o professor Adriano, porque o professor Adriano, ele não é meu amigo desse programa, ele é meu amigo da instituição e a gente faz vários trabalhos juntos. Então, eu posso dizer que com o professor Adriano, eu tenho uma relação interpessoal, eu tenho um ambiente onde é muito agregado ao conhecimento que hoje eu consigo ter junto a ele. Fabiana, obrigado por ter vindo aqui falar conosco. Fale um pouquinho de você, por favor.
Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Eu sou professora da disciplina de Gestão de Pessoas em Ambientes Eclesiais pela Uninter, e a minha experiência já vem de quase 20 anos na área de gestão de pessoas, trabalhando como coach de carreira. A minha graduação é na área de gestão de pessoas e na área também de gestão ambiental e todos os subsistemas da área de recursos humanos. Então, na área de ergonomia organizacional, a gente tem trabalhado, lecionando também a respeito de inteligência emocional, e eu fiquei muito feliz de ver esse tema chegando para ser discutido aqui na TV, e é um tema bastante relevante, né, para os nossos dias, que é trabalhar o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Muito bem, Fabiana. Tá vendo, professor? Coach de carreira, conhece pessoas, trabalha o dia a dia, relacionamento, sabe que muitas vezes um coach de carreira é justamente em um determinado momento profissional que a gente precisa parar e repensar. Poxa vida, o que eu estou fazendo está certo? Eu preciso melhorar? Aonde eu tenho que melhorar? E é importante a Fabiana depois falar aqui no decorrer do programa, porque como a gente está falando de relacionamento, de ambiente, muitas vezes aquilo que você traz para você como conhecimento nem sempre é aquilo que vai agregar nesse ambiente. E aí um coach exatamente tem esse papel aí que eu acho fundamental, às vezes, quando você está trabalhando no processo de construção de carreira. E como o nosso programa é sempre competência e empregabilidade, às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes aí nesse ambiente corporativo. Telmo, obrigado aí, Telmo, por você ter aceito o nosso convite. Fala um pouquinho do Telmo. O Telmo já é egresso, já está formado. Formado no primeiro momento, né? Porque a gente sempre fala, carreira é construção constante. Olá, obrigado pelo convite. Está nessa mesa aí, Seleta, falando de um tema que, para mim, é dia a dia, é importante, é relevante, não só na vida, na função eclesiástica que eu exerço como pastor de uma comunidade de fé aqui em Criciúma, né? Sul de Santa Catarina, como no dia a dia, né? Eu trabalhei por 22 anos no Exército Brasileiro como militar de carreira, e também lá, dentro da logística militar, como as relações interpessoais, do soldado ao coronel, como isso é importante para uma vitória, né? Para uma vitória. Provérbios vai dizer que na multidão de conselho tem sabedoria e que aquele que vai para a guerra sem conselhos perde a guerra. E quantas vezes eu cumpri uma missão de forma mais excelente quando um soldado deu opinião, né? Como foi bem colocado, da porteira ao CEO da empresa, todos eles fazem parte do processo. Então, é uma honra estar aqui participando. Me formei em teologia, mas a formação sempre continua, né, com certeza. Estou fazendo pós-graduação em capelania e aconselhamento pastoral. Então, a gente está sempre crescendo. Obrigado por poder estar aqui, espero poder colaborar aí. Nós que agradecemos, Telmo, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, pela sua relevante contribuição aí para a nossa reflexão sobre esse tema. Com certeza, professor Sidney, temos aí dois convidados com larga experiência no tema e que, sem dúvida, proporcionarão aí para os nossos telespectadores um momento muito significativo de aprendizado. Isso é muito, muito bacana. E eu quero, então, professor Sidney, começar conversando com os nossos convidados e convidar aí a Fabiana para a gente falar um pouquinho, a Fabiana que tem uma experiência, já apresentou, né, e revelou essa experiência muito significativa sobre o tema. Acho que a Fabiana poderia começar falando com os nossos telespectadores sobre a importância do relacionamento interpessoal no ambiente corporativo. Por que as pessoas precisam se preocupar com essa questão? Por que as pessoas precisam, vamos dizer assim, buscar conhecer mais sobre relacionamento interpessoal? Por que isso é importante? Em que contribui o conhecimento nessa área? Eu acho que muito mais do que o conhecimento, a vivência, a prática de um relacionamento interpessoal saudável. Eu acho que poderíamos começar falando da importância
professora Fabiana? Joia. Esse tema realmente, como foi falado já no início, quando a gente fala de relacionamento, nós estamos tratando do relacionamento como um todo, né? Antigamente a gente tinha algumas informações que falavam para nós que o funcionário, quando ele chegasse na porta da empresa, ele precisava desconectar de tudo que estava fora e ele precisava vivenciar somente o ambiente de trabalho. Hoje a gente consegue descobrir, já conseguiu amadurecer nesse sentido que o profissional ele é indivisível. Então, o relacionamento ele faz parte da vida humana e ele vai fazer parte, vai ter um impacto, obviamente, dentro do ambiente organizacional. Quando a gente fala da importância de se falar sobre relacionamento, eu queria trazer um dado assim, bem significativo da inteligência emocional, que é uma área de atuação, né, que a gente tem descoberto, uma área de desenvolvimento de uma inteligência que envolve realmente muito o componente relacional, porque uma vez que a pessoa desenvolve o respeito, habilidades como a empatia, ela vai ser uma pessoa de fácil relacionamento. Então, isso são características de pessoas que conseguem produzir um pouco melhor, né, e se sustentar, se manter empregável por mais tempo dentro do ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa recente feita pela Cato Online, uma empresa renomada na área de recrutamento e seleção online, eles verificaram que mais de 80% dos motivos que causam uma demissão estão relacionados a situações que têm a ver com a inteligência emocional e não com a competência técnica, a habilidade de exercer aquela função. Então, a gente consegue ver que o relacionamento ele tem uma importância imensa no se manter empregado. Né? Muitas vezes o profissional ele é um excelente profissional, ele consegue fazer o seu trabalho do ponto de vista técnico, no ponto de vista de conhecimento do seu trabalho de maneira excelente, mas o componente relacional que está ligado a essa área da inteligência socioemocional, ele é deficiente. E isso vai interferir diretamente na produtividade, não só individual, mas na produtividade coletiva. O ambiente se manter saudável, né, salubre, para que todos possam desenvolver adequadamente a sua função. Então, essa é a primeira importância que a gente deve dar ao relacionamento interpessoal. Né? Discutir como que a gente encontra caminhos para que a gente possa ter ambientes saudáveis do ponto de vista relacional. Mas quando a professora traz, é porque a gente tem alguns pontos ali que são muito, tem que ser no dia a dia, a professora falou a questão da empatia, mas tem aí a questão do autoconhecimento, a assertividade, a questão da cordialidade, da ética, juntando esses 5 componentes dentro do processo de empatia, como é que você... Existe algum grau de prioridade nesse contexto ou eles são 5 elementos que têm que andar junto, professor? Eles precisam andar junto, mas eu gosto de dizer, especialmente do ponto de vista do processo de coaching, que o autoconhecimento ele é o primeiro passo para desenvolver uma inteligência emocional saudável. Uma vez que o profissional ele já consegue identificar que áreas de melhoria ele precisa se expor, ele vai caminhar de maneira mais assertiva para a empatia, né, que é a habilidade de se colocar no lugar dos outros, a ter resiliência, né, quando as coisas realmente não acontecerem da forma que ele esperava que acontecesse. Então, é importante esse desenvolvimento. Então, eu penso que a autoconsciência, ela é o primeiro passo para desenvolver realmente uma competência socioemocional para construir relacionamentos interpessoais adequados dentro do ambiente organizacional. Embora que todos os outros têm valor, são extremamente importantes, mas é decorrente realmente de um processo inicial de autoconhecimento. Perfeito, Fabiana. E é importante partir, né, do autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento
é fundamental, porque se a pessoa não se conhece, como a professora Fabiana já destacou, provavelmente ela vai ter dificuldade de dar o próximo passo. Então, sem dúvida, o autoconhecimento é fundamental. E nesse vídeo eu quero convidar um pouquinho aqui para falar, para a gente conversar um pouquinho com o Telmo que revelou para nós, né, a sua experiência no Exército, e tem uma formação na área teológica, é pastor, né, então tem aí essa vivência do relacionamento interpessoal muito forte, muito contundente. Isso é muito bacana. Queria conversar um pouquinho com o Telmo também, para falar um pouquinho, especialmente, eu gostaria que o Telmo falasse um pouquinho com a gente sobre um aspecto que eu considero fundamental no relacionamento interpessoal, que é a questão do respeito a pensamentos divergentes. Dentro do contexto do trabalho, né, no ambiente corporativo, mas não apenas, né, claro que o nosso contexto é o corporativo, é comum, né, nós convivemos ao longo de todo o tempo com pessoas que pensam diferente. E qual é a importância desse respeito, desse diálogo, né, de ter essa sensibilidade? Professor Sidney, a gente acabou se habituando muito a falar constantemente, né? Inclusive, fazemos muitos cursos de oratória, né? Eu lembro sempre de um estudioso, agora eu não estou me recordando o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas a expressão que ele usava era essa, né? Nós queremos aprender sempre a falar, por isso fazemos curso de oratória. Nós precisamos fazer curso de escutatória, né, para aprender a escutar. Né? Então, assim, qual a importância do diálogo? Né? Qual a importância do respeito nesse contexto de um ambiente corporativo para, né, as relações interpessoais? Bem colocado. Com relação à escutatória, eu vou pegar isso para mim, eu vou usar isso aí. Porque o escutar está dentro da empatia, né? Quando você, em vários aconselhamentos que eu fiz, eu ouvi a pessoa por 20, 30, 40, 50, uma hora, e no final da conversa a pessoa me agradeceu de forma, né, emocionada. Pastor, obrigado, você me ajudou tanto hoje. E eu não falei nada, né? Eu ouvi a pessoa. E nós estamos numa época em que tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo é escasso. E você parar para ouvir, você está mostrando empatia, né? Você está mostrando amor, sensibilidade com aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, eu acredito de verdade que, voltando ali, pegando o cerne da sua pergunta, que as diferenças, né? As diferenças fazem parte de todo o processo de crescimento. Eu gosto de dizer que as diferenças e os confrontos podem nos fazer duros ou maduros. Ou a gente endurece e não quer mais ter confronto com ninguém e para naturalmente de crescer, ou a gente fica maduro e a maturidade vai fazer a gente crescer. Vai fazer a gente ouvir pessoas, vai fazer a gente entender o outro lado da moeda. E aqui na comunidade de fé, eu sempre falo que ninguém aqui que está congregando nessa igreja, que eu sou pastor, nem eu concordo 100% com o que acontece aqui. Né? E às vezes as pessoas falam, mas como que você não concorda 100% com o que acontece aqui? Eu falo, eu não concordo porque eu delego funções. E a partir do momento que eu delego funções, as pessoas vão fazer um pouco diferente do que eu faria. Então, naturalmente, eu não concordo 100% com o que acontece aqui. Então, eu sempre falo que você pode, para estar num ambiente saudável, você tem que concordar aí 70%, pelo menos. 30% dá para discordar. Faz parte, né? A discordância gera maturidade. Né? Só é maduro para lidar com discordância quem entendeu o princípio da interdependência. Né? A dependência é você depender tudo do outro. A interdependência, a independência é você não depender de ninguém. E a interdependência é você ser maduro, que você poderia andar sozinho,
mas você decide depender e ouvir outras pessoas. E isso vai gerar um ambiente saudável, um ambiente maduro, não perfeito, porque não existe ambiente perfeito, mas ambiente maduro, ambiente saudável, eu acredito que dá para gerar, né? Então, eu acredito que isso vai nos ajudar muito nesse processo de andar em comunidade. Quando o professor Adriano traz essa questão, a gente sempre trabalha muito essa questão, né, professor? É um processo de diversidade, um processo de culturas diferentes, porque a minha religião casa com a sua, que casa com a do João, mas nós trabalhamos numa mesma organização. De que forma, como é que a gente... E aí, como falou lá o Telmo, também vou começar a trazer essa escutatória, né? Vamos fazer a nossa retórica uma escutatória, porque muitas vezes a gente só entende aquele processo da entrega. No ambiente corporativo você tem que me entregar tal coisa, mas quem é você, aonde você está inserido, de que meio que você vive? Porque as pessoas normalmente, elas têm ali por taxar quem é você naquele ambiente. Mas eu sempre digo assim, o autoconhecimento, e aí eu falo com vocês dois, quando a gente fala em autoconhecimento interpessoal, eu tenho que entender o meu ambiente de trabalho, eu tenho que entender, me corrija aí, tá, Fabiana? Você que eu tenho que entender quem é aquela pessoa, mas da onde veio? Porque às vezes a gente não tem o tempo para tentar entender qual é o meu coleguinha do lado, de que ambiente. Eu queria que você falasse, os dois falassem um pouquinho aí desse autoconhecimento, né? Porque a gente tem que, o autoconhecimento, mas ele tem que partir de um princípio que seja meu e da organização como um todo. Como é que a gente trabalha isso no nosso ambiente, seja lá dentro do meu ambiente, porque a gente estava falando do ambiente corporativo, mas a igreja é um ambiente corporativo, porque além da função, ali você tem, como o pastor falou assim, naquele ambiente ele tem uma atividade na sua comunidade que vai delegar funções, que vai delegar tarefa, e aquilo é um processo de agregação na comunidade. Então, também tem que ter essa escuta aí, né, professor Adriano? Com certeza, professor Sidney, é fundamental ter essa sensibilidade para escutar. Isso é importante porque nós vivemos num tempo em que as pessoas falam, e aí escutar é fundamental, principalmente no ambiente de trabalho. Eu acho que é fundamental também para os nossos telespectadores, e aí os nossos convidados também refletir um pouco sobre isso, destacar um pouco sobre essa questão do autoconhecimento, essa questão dessa capacidade de escutar, e ao mesmo tempo, porque quando a gente destaca a importância de escutar o outro, né? O professor Sidney destacava a questão das religiosidades distintas, né? E a gente convive com isso no ambiente de trabalho, é importante também, até para a gente, de repente, trabalhar um tema aqui que pode até parecer que está fora do contexto do nosso tema, mas não. O conhecimento, quando você para ouvir o colega, por exemplo, dentro de um determinado momento que você escuta o colega refletir sobre a experiência que ele tem, você passa a conhecer ele, isso é fundamental para eliminar, inclusive, eventuais incompreensões, eventuais preconceitos que podem existir a partir da experiência do outro, da religiosidade do outro. O preconceito, ele é muito, assim, ele é fruto, é resultado da falta de conhecimento. Quando nós escutamos, quando nós conhecemos, geralmente nós superamos toda forma de preconceito. Isso é importante. Agora eu queria até falar um pouquinho e convidar aí a Fabiana e o Telmo para falar um pouquinho também com a gente sobre isso, porque nós destacamos a questão da escuta, que é importante no ambiente de trabalho, mas aí também esse autoconhecimento, ele nos leva para outra reflexão. Falar um pouquinho sobre a importância da comunicação no ambiente de trabalho. Porque se escutar é importante, se comunicar também é importante. Correto, Fabiana?
Com certeza. Eu tenho uma ilustração que é bem interessante quando a gente fala sobre autoconhecimento, né? Eu costumo falar e usar essa ilustração dizendo que as pessoas, quando elas começam nesse processo de autoconhecimento, elas precisam ter noção de que o nosso mapa ele é diferente do território, né? Quando a gente fala sobre isso, eu gosto de dizer, olha, o que a gente conhece no nosso dia a dia é o nosso mapa, os lugares que a gente visitou, as experiências, as vivências que nós tivemos até agora. Tudo isso, tudo parte do nosso mapa. O território, ele é bem maior do que isso. Ele é o todo, e o todo tem a ver com o outro. Então, quando a gente olha para o outro sobre o filtro do nosso mapa e da nossa experiência, a gente tende a processos mentais de significação, de entendimento do outro, diferente daquilo que o outro comunicou. Então, se eu começo o relacionamento e a comunicação pensando que o outro está comunicando e ele tem um filtro diferente do meu, eu começo, então, o processo de comunicação de uma maneira mais saudável. Ou seja, eu parto do princípio que aquilo que eu estou ouvindo, aquele significado tem para mim, pode estar sendo distorcido pelo meu mapa. E eu preciso me certificar nessa comunicação se aquilo que o outro está me dizendo, de fato, é o que eu estou entendendo. Então, esse é um dos primeiros passos que a gente incentiva quando a gente trabalha o crescimento de comunicação Então, olhar o outro sob a perspectiva do outro e não da minha perspectiva, da experiência do outro e não das minhas próprias experiências. Né? Então, isso aí é um primeiro caminho que você consegue fazer sobre comunicação. Primeiro, como já foi falado aqui, comunicar visando as diferenças, privilegiando as diferenças. Hoje a gente já consegue, em muitas organizações, trabalhar, por exemplo, a gestão do conflito como sendo um processo construtivo. Toda vez que elas têm ações de um mesmo processo de trabalho, uma coisa ruim pode ser um processo construtivo. Toda atividade ela vai para um processo criativo de uma solução que precisaria ser tomada. Então, a comunicação ela é um passo importante para que o respeito seja aplicado dentro do relacionamento. Eu acho que quando, aí daqui a pouco eu quero entrar nessa parte de comunicação, porque às vezes essa questão do relacionamento interpessoal, a gente também tem que entender de que forma que a organização comunica, porque às vezes conflitos são criados nos ambientes corporativos, porque não tem uma comunicação correta daquele ambiente ou daquela área. Telmo, dentro do que o professor Adriano colocou aqui, como é que é para você aí dentro desse ambiente e de toda essa sua experiência, como é que é esta comunicação, de que forma que você acha, hoje que você disse que não tem 100%, né, aí de certeza, mas tem um padrão de comunicação, né, existe um norte para que esta relação interpessoal seja, digamos assim, existe um código de ética, o código de conduta a ser seguido dentro desse processo seu aí da formação que você, porque lá no Exército a gente sabe que tem, né? Lá no Exército tem todo um código, mas hoje dentro desse ambiente católico, ao mesmo tempo corporativo, como é que se cria essa regra de comunicação? Então, vamos lá, é importante dizer que 100% de convicção tem, eu não tenho 100% de concordância, né? É que às vezes a gente não concorda com tudo, né? Isso é típico do ser humano, né? Eu falo que nem no casamento a gente concorda com tudo, né? A gente está casado, mas às vezes a gente discorda lá dentro do casamento. E eu vou dizer que seria a célula principal aí de relacionamento, vamos botar. Então, a comunicação ela é extremamente importante. Aqui na igreja,
nós temos em torno de 1.000 voluntários. 20 pessoas integradas, elas são funcionários, mas nós temos 1.000 voluntários. Então, eu tenho que trabalhar com 1.000 pessoas voluntariamente. Elas têm que servir com excelência, fazer da melhor forma, voluntariamente. A comunicação do que a gente quer, para onde a gente está indo, e o que a gente acredita é fundamental. Porque não basta ter uma missão. Você tem que ter uma missão e comunicar bem essa missão. Isso seja no exército, ou seja numa empresa, ou seja numa igreja. Então, para onde estamos indo? Por que estamos indo? Por quem estamos indo? E para que estamos indo? Tudo isso tem que ficar claro, não só em papéis de parede ou em quadros de acrílico com frases bonitas, porque eu confesso que às vezes isso não tem tanto efeito. Uma empresa coloca lá no hall de entrada missão, visão, mas valores, princípios, mas não comunica isso. Então, a comunicação clara, precisa, usando aí a fala, né, da nossa amiga aí, que você tem que passar a visão de forma clara e respeitando o mapa, respeitando a estrutura de quem está ouvindo, né? Você pode falar de uma forma coloquial, uma forma menos ortodoxa, mais simples, a comunicação, a hermenêutica, né? Respeitando o nosso Hermes, para a gente aprender a passar, é muito importante. E usar todas as ferramentas possíveis para passar, desde grupos no WhatsApp, a sentar numa mesa, a flyers, e o que puder fazer para passar a comunicação, passar a visão. Então, não basta ter uma visão, tem que ter uma comunicação. A pessoa que está lá na ponta da linha, vamos usar esse termo, né, que entrou ontem para a empresa, que está congregando hoje na igreja, ela tem que entender para onde a gente está indo, por que a gente está indo. Isso vai manter ela motivada, né? E uma coisa que eu uso aqui, e eu acho muito importante para todos que lideram em alguma esfera, é prestação de contas, né? Nós vamos fazer tal coisa. Quando fez a tal coisa, mostrar que foi feito. Isso vai gerar credibilidade, isso vai gerar coesão e vai gerar foco na missão. E aí a empresa, o time vai ganhar, né? Às vezes o pastor, ele é visto como o centroavante do time. É o cara que faz gol, né? Ele fala, ele aparece, né? Mas o time todo está ganhando. Então, quando o resultado vem, eu faço questão de compartilhar o resultado para celebrar junto. Porque quando dá errado, a gente chora junto. Mas quando dá certo, a gente celebra junto. E eu acho assim, né, professora Adriana, e aí quando o Telmo traz essa questão de quando você realmente, você pega essa questão e junto com a fala da Fabiana, deste mapa, visão, missão, tal, mas assim, a visão é da empresa, a visão é do gestor, do senhor, é uma visão compartilhada. A missão é nossa, é minha, é da organização. E aí, hoje a gente trabalha muito essa questão, e aí eu quero devolver para a Fabiana, porque hoje normalmente as empresas, meu código de conduta, então você vai lá estudar o código de conduta, mas muitas vezes esse código de conduta, ele não é trabalhado naquele ambiente. Aí as pessoas falam assim, se fala muito feedback estruturado. Eu dou um feedback estruturado, mas às vezes o meu feedback estruturado, ele está totalmente fora daquilo que, de fato, a empresa está escrito lá no código de conduta. Como é que você vê hoje essa questão, pegando um pouquinho o gancho ali do Telmo, a gente tem a missão, a visão, os valores, mas aí hoje a gente fala, por exemplo, como a gente fala, ambiente corporativo. Aí você tem ali, hoje você tem código de conduta, feedback estruturado, até a lei de compliance, porque então você tem um gancho de ferramentas para você trabalhar mais. Eu estou hoje aqui nessa organização, vejo o meu relacionamento interpessoal um pouco, não está dentro de uma conformidade que diz, como é que se trabalha essa comunicação com todos esses instrumentos que a gente tem hoje disponível aí?
Eu gostei muito da fala do Telmo, quando ele falou que essas bases estratégicas da organização, elas não podem estar limitadas a um quadro, né? E infelizmente é um erro que ocorre ainda com certa frequência, né? A gente faz todos esses códigos, a gente elabora isso muitas vezes numa via de mão única, sem a participação das pessoas que estão envolvidas ali naquela organização, e elas tendem muitas vezes a não partilhar desses valores, desses códigos de éticas, dessa missão organizacional. E é imprescindível que na gestão de pessoas isso tenha realmente uma forma de ser comunicada desde o primeiro contato daquele profissional com uma empresa. Então, dentro do primeiro contato no recrutamento e seleção, é importante abordar valores, é importante abordar ética, formas de atuação da organização. É um tema ainda assim pouco explorado, né? A gente percebe que muitas vezes existe todo um documento elaborado, mas às vezes a prática ela diverge um pouco disso. E a empresa precisa criar instrumentos, tanto de comunicação, como de treinamento informal, de comunicação utilizando as várias plataformas que existem para fazer conhecidos os seus termos de conduta e de ética, ter meios, inclusive, para que as pessoas possam reportar alguma questão ética onde não esteja sendo atendido o código de ética. Isso é uma forma, inclusive, de reforçar a seriedade daquele compromisso ético dentro do ambiente organizacional, né? E utilizar todas as ferramentas, né? Desde a avaliação de perfil, utilização de recomendações, né? Quando a gente fala de ética, a gente está ligando muito às questões de verdade, de honestidade também. Então, todas essas questões, elas precisam ser recorrentes, uma abordagem sempre recorrente na organização, de maneira que as pessoas entendam e elas, de fato, elas possam se coadunar com a missão da organização, né? E isso é importante. Às vezes, o profissional, ele tem uma missão pessoal, e essa missão pessoal, ela deve estar alinhada com a visão da organização em que ele trabalha. Tá? Quando a gente fala de retenção, a gente trabalha exatamente esse tipo de alinhamento. Até no coach de carreira também a gente trabalha um pouco. Será que a organização que você, profissional, trabalha, será que você está, a tua visão, a tua missão de vida é compatível com aquela organização? Às vezes, quando isso não acontece, é difícil gerar coesão, é difícil realmente reter esse profissional por muito tempo. Então, é importante que haja sempre essa abordagem, essa avaliação, esses instrumentos, muitas vezes, de comunicação, quando algo não está ocorrendo de maneira correta. Então, muitas empresas têm telefones, né, para que eles possam receber ligações informando qualquer tipo de irregularidade com relação ao código de ética, né, e, sobretudo, agir preventivamente. Acho que um bom processo na área de recrutamento e seleção, quando o pastor coloca, por exemplo, na questão dos voluntários, então, ter um preparo do voluntário para que ele entenda quais são os valores daquela organização e o que é que ele preza, isso é extremamente importante, né? Isso do ponto de vista eclesial, né, nos ambientes de igreja, como também no terceiro setor, né? Então, se eu tenho um voluntário, ele precisa ser a cara daquela organização. Então, para isso, como gestor, eu preciso me certificar de que as nossas missões estão alinhadas, né? Perfeito, Fabiana. Fiquei devendo o nome do autor, é o Rubem Alves, ele que gostava de dizer que as pessoas precisam fazer mais curso, que nós precisamos fazer mais curso de escutatória do que de oratória, né? Para a gente escutar mais e falar menos. Então, o nosso tempo ele avança de maneira muito rápida aqui, professor Sidney, e eu gostaria de ouvir os nossos convidados acerca de uma questão. Dentro do contexto dos relacionamentos interpessoais aí no ambiente corporativo, talvez compartilhem conosco, com os nossos telespectadores, alguns comportamentos assertivos, né? Quais comportamentos assertivos? Nós falamos, talvez já comentamos alguns, como escuta, respeito, comunicação, mas talvez sistematizar isso.
para os nossos telespectadores. Dentro do ambiente, então, dentro do ambiente corporativo, no aspecto do relacionamento interpessoal, quais seriam aqueles comportamentos assertivos que vocês consideram indispensáveis? Telmo, podemos começar com você. Então, vamos lá. A Fabiana foi muito feliz aí na colocação de vários pontos importantes nesse ambiente corporativo, mas eu acredito de verdade que tem um que envolve outros subitens, que é a verdade. Porque a verdade ela é duradoura, né? A verdade ela é inoxidável, né? A verdade... Então, ser de verdade, né? Ter uma fala única, né? Não desassociar. Vou trazer para mim, para o meu campo. Se eu desassociar o pregador do marido, se eu for uma coisa no púlpito e outra em casa, eu vou ser o famoso fariseu, vou ser hipócrita. Como empreendedor, se eu elogiar um funcionário na frente dele, mas por trás fala mal daquele funcionário, se eu não for de verdade, se eu não for... Se eu botar uma capa, porque a vida real não permite filtros, como o Instagram. Então, ser de verdade, vai conquistando o respeito das pessoas. Você ainda que os defeitos fiquem expostos, mas as pessoas, a gente consegue lidar com o real. É difícil lidar com a sombra. Então, quando a gente sabe que é algo real, a gente sabe lidar até com o temperamento. Inclusive, eu posso talvez ter um temperamento um pouco exagerado, não tão salvaguardado e ser muito explosivo, ser sanguíneo e tudo mais, mas a pessoa sabe, então ela vai lidar com isso comigo, porque eu sou de verdade. Uma das coisas que eu tenho percebido, eu e minha esposa, nós temos uma mentoria online, é um curso de homens e mulheres, eu trabalho com homens, a minha esposa com mulheres. Nós temos 32 mil alunos, entre homens e mulheres. É interessante que o feedback que a gente recebe é que a maioria fala, olha, a gente ama ouvir as verdades. E a gente fala a verdade. Por exemplo, tem dia que eu não estou bem, e eu, na exposição da minha fala, falei, hoje eu não estou legal, porque eu fui chato, fui grosseiro com a minha esposa, né? Em algum momento eu não fui gentil com ela. E eu falo isso, e quando eu falo isso, eu gero um ambiente de credibilidade. Eu não estou gerando um ambiente bonito, inacessível, né? Nossa, o pastor é quase um querubim. Não, ele é gente. Isso permite com que as pessoas sejam gente também perto de mim. Então, andar com verdade, andar na lealdade, ser sincero. Eu gosto da expressão sincera, que ela vem do latim sincera, né? Quando um vaso quebrava, o oleiro passava cera naquela parte trincada e vendia o vaso pintado em cima da cera. Só que primeiro o sol que batesse, a cera derretia. Então, com o tempo, se você não for de verdade, o sol vai derreter você. Então, coisa boa é ser de verdade, porque passa o tempo e você é aquilo. Então, acho que a verdade é algo muito importante. Dentro dessas contribuições aí do pastor Telmo, Fabiana, o que mais você colocaria? E aí eu vou voltar, porque também tem a parte inversa disso, tá? A gente tem a logística reversa, porque a gente também tem que saber escutar, né? Em que momento que, tipo, nesse ambiente, essa comunicação, eu também tenho que saber que em algum momento eu posso estar errando, mas eu também tenho que ter a resiliência de saber ouvir, que eu posso fazer dentro do que a professora Adriana colocou aqui. O que mais você acha que poderia contribuir e como é que eu devolvo isso de uma forma que eu possa saber se aquilo que você está me passando não é a minha verdade e aonde que eu posso melhorar tudo isso sabendo compreender essa lei do retorno? Joia. Eu gosto muito de uma abordagem feita por James Hunter, muita gente conhece, né, no Monge Executivo, quando ele utiliza a figura de Jesus para ilustrar a liderança servidora, né? E a gente consegue perceber que toda vez que eu estou disposta a servir o outro, a servir o meu próximo, eu
tenho a tendência, a inclinação de ser bem mais paciente, bem mais bondoso ao escutá-lo, ao servi-lo, ao compartilhar o meu espaço para com ele, né? Então, esse princípio da liderança servidora é baseado num texto muito conhecido de 1 Coríntios 13, onde fala que o amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, né? Então, toda vez que a gente lida com o outro, com um pensamento realmente de servir ao outro, eu baixo as minhas guardas e eu me preocupo com o outro antes de me preocupar comigo. Isso é muito forte, porque eu quebro resistências muito intensas quando o outro percebe que isso é feito com verdade, como o pastor Telmo falou. Na hora que a verdade ela é percebida dentro desse comportamento de uma liderança servidora, de um relacionamento entre pares de maneira servidora, eu estou dando passos realmente significativos para transformar essa realidade de relacionamento numa coisa salutar, numa coisa saudável, uma coisa que possa trazer realmente produtividade e prazer em estar ali, né? Uma outra vertente também da comunicação diz respeito à comunicação não violência de Roosevelt, que a abordagem é adorável e é uma forma muito intensa de você lidar com o outro de uma maneira não violenta. Então, quando você lida com aquilo que você precisa corrigir, pedir, ou qualquer tipo de embate que você vai ter ali no ambiente de trabalho, a comunicação não violenta, ela te leva a fazer isso de uma maneira respeitosa, colocando para o outro aquilo que você sente a respeito daquela insatisfação, externando para o outro qual é a necessidade que você tem naquele momento e por que daquela necessidade, de uma maneira que o outro se sinta respeitado dentro do ambiente de trabalho, né? Então, de maneira prática, o servir ao outro e ter uma comunicação que não seja agressiva e não violenta, elas são maneiras reais de a gente transformar um ambiente de trabalho em um ambiente gostoso, um ambiente prazeroso, um ambiente onde as pessoas vão terminar a sua noite de domingo com a expectativa de chegar na segunda-feira e estar desenvolvendo o seu melhor e produzindo, gerando renda, dando o melhor de si dos seus dons. Isso acho que são estratégias que eu creio do próprio Deus, né, de que a gente pudesse realmente amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e a liderança servidora e os exemplos de servir ao outro, elas são realmente poderosas para transformar um ambiente de trabalho em algo prazeroso. A gente sempre diz que quando a gente inicia esse programa, a gente fala assim, nossa, mas esse tema é um tema muito fácil de ser abordado. Pelo contrário, né, professor, é um tema... A minha escutatória hoje é de grande relevância. Então, trazer para o ambiente corporativo, de fato, a escutatória. Porque a oratória a gente tem que desenvolver sim, porque a gente precisa trabalhar o nosso processo de formação, a construção, ela é um processo contínuo. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Já quero fazer meus agradecimentos a todos os nossos telespectadores e aos nossos convidados. E agora vou abrir, professor, para você fazer as suas considerações. Te deu aí, a gente fala assim que quando o mediador, ele tem o papel da escuta, mas ele também tem que ter o papel da dirigência. Então, eu tenho 3 minutos para vocês aí fazer as suas considerações. Já agradeço todos vocês 3 aqui por estarem comigo no dia de hoje. Eu quero agradecer, professor Sidney, pela oportunidade de participar mais uma vez do programa Competência e Empregabilidade, agradecer ao Telmo, à Fabiana, pelas relevantes contribuições. Acho que falamos sobre várias questões dentro do relacionamento interpessoal e evidente, em razão do tempo, não conseguimos falar sobre muitas outras coisas. Eu acho que, por exemplo, um desafio que certamente precisaremos voltar em outra oportunidade para conversar é a questão do relacionamento interpessoal no ambiente corporativo em tempos de home office, né? Por exemplo, esse tema
por si, né, teremos um programa para falar sobre. Mas fica, né, aquilo que nós conversamos sobre a importância de escutar, a importância do respeito, a importância de uma comunicação clara, objetiva, né? É fundamental que nós, no ambiente de trabalho e na vida, sejamos claros, objetivos na nossa comunicação. Eu acho que a partir daí nós começamos a chegar no domingo, à tardezinha, como a professora Fabiana comentou, na expectativa de amanhã, de segunda-feira, ir para o trabalho e dar o melhor. Eu acho que isso é fundamental, é pensar o trabalho como algo importante na nossa vida. É a partir do trabalho que nós construímos, que nós realizamos os nossos sonhos, que nós alcançamos projetos fundamentais. Por isso que é fundamental, por isso que é importante cuidar do nosso trabalho. Telmo? Fica aqui também o meu registro de gratidão por poder participar dessa mesa aí, aprender, né? Ouvindo aqui, com certeza me enriqueci muito. A Fabiana, professor Sidney, professor Adriano, obrigado mais uma vez e que a gente possa pôr em prática aí o que a gente aprendeu. Muito bem. Professora Fabiana. Eu queria agradecer a todos vocês pela oportunidade de dar com certeza enriquecedor, um dia enriquecedor para nós, debatendo esse tema, e sempre a gente consegue aprender um pouco mais e se desafiar a ser melhor nessa área. Né? Todos os dias é dia de a gente dar passos, né, para melhoria, e eu acredito que esse tema abordado hoje, ele só faz realmente nos relembrar da importância do respeito, a importância de dar pequenos passos, mas nunca parar, mesmo que eles sejam pequenos, mas a gente sempre continuar em direção realmente a um relacionamento interpessoal agradável dentro do trabalho, que ele se desenvolva. Muito obrigada. Sabe, Adriano, eu sempre falo assim, ó, quando a gente trabalha na construção, no desenvolvimento de algum produto, a gente sempre é munido de ideias e de parecer. O professor Adriano, eu tô fazendo as pautas para os programas do ano que vem. A sua solicitação vai entrar na minha pauta, professor. Nós vamos discutir um ambiente. Ali o pastor tem 32 mil pessoas que estão fazendo, em algum momento, uma atividade virtual. Aí a Fabiana trabalha com coaching. Já teve que se reinventar ali no processo de consultoria, porque esse coach de carreira hoje era aquele cara que ia para o escritório. Daqui para frente, aquele profissional que está dando algum tipo de assistência de trabalho no home office. Então, vou colocar na pauta para o ano que vem, vamos discutir esse relacionamento interpessoal nesse ambiente home office. Queria agradecer demais vocês, meus convidados, nosso público, telespectadores. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.